Olá a todos, seja mais uma vez extremamente bem-vindo aqui ao vosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a separação aparente das coisas. Aquela sensação de que porventura nada conecte as coisas uma entre as outras. A sensação de separação aparente. Essa sensação é gerada em nós porque a gente não consegue ver com os nossos olhos as coisas que as interconectam. Os nossos olhos, eles só captam uma fração muito pequena do espectro luminoso. É menos de 5% do espectro luminoso é aquilo que nossos olhos conseguem ver. Mas não é por isso, não é por não vermos que as coisas não estão aí, não é verdade? Um exemplo disso é que aqui ao meu redor, onde parece um ambiente aberto e vazio, está cheio de ondas, por exemplo, de rádio, ondas de televisão, ondas de celular, ondas de rádio, ondas de internet Wi-Fi, micro-ondas, ondas de satélite e muito mais. Todo que é tipo de coisa de ondas estão aqui ao meu redor neste exato momento. Eu não estou os vendo, mas estão aí. Tem muito mais coisas também que nós não somos capazes de ver com os nossos olhos humanos, porém estão ao nosso redor e conectam todas as coisas. Por mais que não seja aparente a minha relação com esta parede, com aquela árvore, nós trocamos constantemente centenas de milhares de partículas. O meu campo eletromagnético, o meu campo áurico, está envolvendo todos esses objetos e também está os transpassando. Então, essa sensação de separação aparente, ela existe porque não conseguimos ver as coisas que interconectam umas às outras. Então, quando vamos pensando sobre essa relação, nós começamos a perceber o que interconecta as coisas e como as coisas são interconectadas. Eu vou dar mais um exemplo daquilo que a gente não pode ver, mas que existe. Por exemplo, os campos morfogenéticos. Você já ouviu falar dos campos morfogenéticos? São aquele campo de informação que os seres parecem comungar na área subconsciente da sua mente. O Dr. Rupert Sheldrake, ele fez um experimento de ressonância mórfica para ver até que ponto vai essa comunicação inconsciente entre os seres da mesma espécie. E então, ele foi até uma ilha onde tinha uma espécie de macacos. E ele encontrou uma outra ilha com a mesma espécie de macacos, porém quilômetros de distância, muito longe de lá. E então, eram as duas ilhas com a mesma espécie de macacos, e os dois macacos, os dois grupos tinham os mesmos hábitos, da mesma espécie. E nas duas ilhas existiam coqueiros, porém nenhum dos macacos comiam esses cocos, porque eles não conseguiam abri-los para tirar os nutrientes. Foi então que a equipe do Rupert teve a ideia de, em uma das ilhas, ensinar os macacos a abrir o coco para se alimentar. Foi quando eles tiveram uma grande surpresa, porque ao longo de uma semana ensinando os macacos a quebrar o coco em uma pedra para depois poder comer, os macacos levaram uma semana para aprender, mas aprenderam a quebrar o coco e comer. Mas o mais incrível de tudo isso é que na outra ilha, cuja tinha os mesmos macacos, eles também, na mesma semana, começaram a abrir o coco e comer sem ninguém ter os ensinado. E aqueles macacos já viviam naquela ilha há centenas de anos e nunca fizeram isso. Porém, na mesma semana em que a primeira ilha de macacos foi ensinada a abrir o coco, os outros, a quilômetros de distância, sem terem ninguém ensinado, aprenderam a abrir o coco também. Mostrando que há uma interconexão no campo morfogenético que faz esse translado de informações pela espécie. E isso existe em várias partes da natureza. Nós vemos isso com os pássaros, que parecem nos reunir em uma só consciência.
Nós vimos isso também nos cardumes de peixe e em diversos lugares. Os seres humanos também são assim. Todos nós temos esse campo que nos interconecta. Mas não é porque não vemos que eles não estão aí, não é verdade? Afinal de contas, nosso olho humano é super limitado nesse tipo de questão. Ele só vê uma fração muito pequena do que existe. Bom, e falando em coisas invisíveis, também tem coisas visíveis que nos interconectam. Porque nós sabemos que é uma ilusão pensar que algo que uma pessoa faz não afeta a outra, ou algo que alguns humanos fazem não afeta os demais. Vai afetar sim, direta ou indiretamente. É como eu sempre digo aqui no canal, a realidade é um consenso. A humanidade só estará em paz o dia que todos os seres humanos estiverem em paz. Não tem como escapar dessa nossa interconexão. Bom, e hoje em dia a internet está aí também nos conectando cada vez mais, tornando as distâncias menores e tornando os seres humanos mais próximos uns dos outros. Da mesma forma como eu estou agora falando com vocês, e os agradeço por assistir este vídeo e por acompanhar o canal. Tá certo, gente? Eu quero agradecer a todos por terem assistido. Deixe o seu like se você puder. A gente se vê na próxima. Um grande abraço, muita paz e até mais.